Momento Cidadão. Esse canal aqui ele faz parte do Vídeo Aulas de Espiritismo. Aqui as minhas palestras eu também estou aproveitando para divulgar minhas ideias, porque eu quero virar uma liderança. E eu estou procurando pessoas que pensam igual a eu. Pessoas que querem um país decente para morar, um estado melhor para morar, um município melhor para morar, um lugar que proporcione possibilidade da gente ser feliz em todos os sentidos. E para a gente conseguir isso, eu vejo que a gente tem que se unir. Povo desunido não consegue nada. E outra coisa, a gente precisa formar liderança. Povo sem liderança não consegue nada também, porque é através da liderança que o povo vai ser unido em uma mente só. Coisas que dependem da gente, a gente até consegue fazer sozinho. Mas coisas que dependem do país, do estado, do município, a gente tem que estar unidos em uma mente só e formar lideranças que pensem igual a gente, entende? Agora eu vou mostrar minhas ideias para vocês. Eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa de armamento de guerra. Armamento, munição e com possibilidade da gente andar com elas na rua e armamento barato. Igual nos Estados Unidos, Afeganistão, Iraque, Paquistão. Nesses países, os governos dão possibilidade das pessoas se protegerem tanto de ataques internos como ataques externos. Povo que não consegue se defender vira escravo, o que acontece com o Brasil e outros países afora, como também a Guiana Francesa, entende? Se a gente quer um país decente, a gente precisa de opinar. E quem não consegue se defender, não consegue opinar em nada. Isso aí tá desde o começo do planeta Terra, desde o começo da raça humana, que é assim. E no reino animal também é assim. Aqueles animais que não conseguem se defender, eles são retirados de lado, entende? Eles não opinam em nada, entende? E se a gente quer um país decente, a gente precisa de opinar, entende? E para a gente opinar, nós precisamos conseguir nos defender, entende? Mostrar para as lideranças e para quem quer ser um líder que a gente tem como se defender e garantir a possibilidade da gente opinar, entende? E esse tipo de ideia que eu venho dizendo não dá certo no Brasil, porque o Brasil é gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada, entende? Tu acha que no meio de tanta gente aqui no Brasil não vai ter pessoas com capacidade de transformar esse país num lugar decente? Tem. Só que essas pessoas, ninguém escuta o que elas têm para dizer, entende? Ninguém segue elas nas redes sociais. Ninguém apoia elas em nada, entende? Porque a população brasileira está focada em seguir idiotas, seres sem futuro, entende? Sem vontade de fazer nada e conversar besteira, entende? Seguir idiotas falando besteira e os políticos brasileiros, eles sabem que a população é assim. Por isso que eles fazem tudo o que eles querem. Porque eles sabem que eles não vão ser presos. E eles sabem que se ninguém votar neles, o país fica sem liderança, entende? E quando chegar na época das eleições, eles vão se candidatar e a população vai votar neles. Porque a população passou 4 anos a fio se envolvendo com besteira. Eles não procuraram ninguém diferente para disputar as eleições, ninguém que fosse ajudar eles em nada, entende? E eles passaram 4 anos a fio falando que aquele político não presta, que eles não iam votar neles, entende? Que eles tinham que ser presos. Chega na hora da eleição, eles vão votar nesses, entende? Porque eles não procuraram ninguém diferente para fazer algo diferente, entende? E se a gente quer que as coisas mudem, a gente tem que mudar e fazer o que tem que ser feito, que nesse planeta Terra aqui nada tá feito. Tudo tá por fazer, entende? Se tu quer uma casa boa, tu tem que fazer ela, entende? Se tu quer uma comida boa, tu tem que fazer ela, entende? Ela não tá pronta. E se tu
procurar algo pronto, tu vai ter que ter dinheiro para pagar aquilo que a outra pessoa fez, entende? Nada tá por fazer, entende? E por isso que eu venho dizendo que a gente precisa se unir ao povo da Guiana Francesa. A Guiana Francesa é a última colônia do planeta Terra e já tá na hora deles ganhar a liberdade e já tá na hora da gente conseguir um país decente pra gente morar e ir embora daqui, entende? O problema da Guiana Francesa é a França e o lugar da França é lá na Europa, não é na América do Sul, entende? O problema da Guiana Francesa é fácil de resolver, é só tirar a França dali de dentro. E o problema do Brasil não é fácil. Se fosse os políticos, seria fácil de resolver. Só que o problema do Brasil não é os políticos, é a população, entende? E como que a gente ajuda a Guiana Francesa? Simples, nos unindo entre nós aqui no Brasil, formando lideranças, através das lideranças a gente fazer festas, através das festas a gente divulga as nossas ideias para as pessoas, através das festas a gente ganha adeptos para o movimento, através das festas a gente arrecada dinheiro, porque a gente sem dinheiro a gente não consegue fazer nada. Eu tenho as ideias e não tenho dinheiro para tocá-las para frente, entende? Se eu tivesse dinheiro eu já estava fazendo alguma coisa para ajudar. E quando o movimento estiver grande, a gente migra lá para dentro da Guiana Francesa e faz o que tem que ser feito, entende? Mais uma vez, eu vejo que nós precisamos começar a pedir que a gente precisa de armamento de guerra. Armamento de guerra, munição e com possibilidades da gente andar com elas na rua, e armamento barato, igual nos Estados Unidos, Afeganistão, Iraque, Paquistão. Nesses países, os governos deixam a população se defender tanto de ataques internos como ataques externos. Povo que não consegue se defender vira escravo, entende? O que acontece com o Brasil e outros países que não têm armamento, como a Guiana Francesa, entende? E se a gente quer um país decente, a gente precisa opinar. E povo que não consegue se defender não consegue opinar em nada, entende? E essas ideias que eu venho falando é lá para a Guiana Francesa. Mas se vocês quiserem que ela seja aqui no Brasil, a gente faz aqui no Brasil. Se vocês quiserem que ela seja lá na Guiana Francesa, a gente faz lá na Guiana Francesa. Independentemente de onde for, eu quero ajudar vocês, entende? Mas essas ideias ficam melhor lá na Guiana Francesa, porque a Guiana Francesa é um país pequeno, de população pequena que quer liberdade. E o Brasil é um país gigantesco de uma população gigantesca que não quer nada com nada, entende? Eu só tô dando o exemplo do Brasil para vocês entenderem. Mas essas ideias é lá para a Guiana Francesa. Essas são as minhas ideias, essas são as minhas palestras.